Dando início à sessão do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando os eminentes colegas, nosso estimado desembargador Francisco José Mensch, vice-presidente corregedor eleitoral, e também os estimados desembargadores eleitorais Silvio Ronaldo Moraes, Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyama de Assis Brasil Moraes e o desembargador federal Luiz Alberto Orvalli. Uma saudação muito especial ao doutor Fábio Venzon, nosso caríssimo procurador regional eleitoral, uma saudação à doutora Gabriela Veiga, que está hoje nos secretariando com a sua eficiência e eficácia de sempre, e uma saudação aos advogados que vão atuar na sessão de hoje, a doutora Luísa Portela, doutor Fernando Reisler e o doutor André Link. Uma saudação aos nossos funcionários, que já estavam abrangidos da saudação feita à doutora Gabriela, mas, de qualquer maneira, vai aqui expressa a saudação. E também uma saudação muito especial àqueles que nos assistem, né? Especialmente aquela audiência fiel que nós temos dos desembargadores Miguel, da desembargadora Carlen e outros que eventualmente estejam assistindo. Dando início, antes de dar início ao julgamento, eu acho que os colegas concordariam em se registrar uma nota de pesar pelo falecimento agora confirmado dos dois policiais militares bombeiros, né, o tenente e o sargento, mortos no seu ofício, né, com a grandeza e a dedicação peculiar, né, à nossa brigada militar e, notadamente aqui no caso, a Corporação dos Bombeiros. Se todos estiverem de acordo, registraremos essa nota de pesar, encaminharemos aos familiares e à própria corporação. Bem, então, dando início aos julgamentos, o primeiro da pauta é o recurso em prestação de contas 58443, de Pelotas, Donário Souza da Costa, recorrente, e a doutora Luísa César Portela irá falar pelo recorrente. Como de hábito, não precisaria mais dizer, dispensamos sempre os relatórios, né? Só se algum procurador quiser, aí o relator lerá o relatório. Mas, em princípio, sempre fica dispensado. Então, doutora Portela está com a palavra para a sustentação. Boa tarde, desembargador. Muito obrigada pela palavra. E eu cumprimento todos os senhores desembargadores eleitorais desse Tribunal Regional Eleitoral, o ilustríssimo representante do Ministério Público, servidores, colegas que também estão aqui na sala, as pessoas que nos assistem. Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero dizer que é uma honra para mim participar, fazer a minha primeira sustentação oral aqui nesse Tribunal Regional Gaúcho, já que, apesar de desde 2014 eu atuar em eleição, sempre fiz aqui no estado vizinho, em Santa Catarina. Então, é uma honra poder participar e atuar perante esse Tribunal Gaúcho. Bom, essa minha estreia aqui, vamos dizer assim, é nesse recurso de prestação de contas de um candidato a vereador no município de Pelotas, que teve as contas desaprovadas e a sentença determinou a devolução de R$ 7.500 de recursos por entender que foram recursos recebidos de origem não identificada. Antes de mais nada, o recurso ele traz uma preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de intimação desse candidato para responder às diligências apontadas pelo cartório. Então, apesar da resolução 607 do Tribunal Superior Eleitoral determinar que depois do período eleitoral, então a partir de 19 de dezembro, as intimações elas devem ser feitas pelo Diário Oficial, lá no cartório, na zona eleitoral de Pelotas, o cartório tomou o hábito e até então estava fazendo as intimações exclusivamente pelo PJE. Nesse caso concreto, a advogada que atuava no processo na primeira instância, ela não recebeu o push do PJE, portanto, ela não tomou conhecimento e não foi efetivada essa intimação para a resposta do relatório preliminar de diligência.
Apesar disso, lá em 3 de fevereiro, foi apresentada a resposta e foram esclarecidas as inconsistências apontadas no relatório. No entanto, nesse mesmo dia, logo algumas horas mais tarde, foi proferida a sentença e, portanto, a sentença ela não considerou esses apontamentos e esses esclarecimentos feitos pelo candidato. E aí que está o prejuízo efetivo que gera, né, que enseja essa nulidade da sentença. Independente disso, no mérito, também existem as justificativas para que essa sentença ela seja, se não anulada, ao menos reformada. Isso porque nessa resposta, nessa manifestação ao relatório preliminar, foi apresentado a justificativa e a origem dos 2 recursos tidos como não identificados. O primeiro deles foi uma doação estimável em dinheiro, feita pelo candidato à majoritária de combustível. Então, eu destaco que não foi recurso recebido em espécie ou uma doação financeira, mas sim um recurso estimável em dinheiro que o candidato à majoritária deixou de declarar na sua prestação de contas. No entanto, nessa retificadora, feita pelo candidato Donário, né, o agora recorrente, foi apresentado e explicado que o candidato à majoritária retificou também as suas contas e declarou essa doação. Então, na verdade, a omissão e a falha que teria sido identificada pelo relatório preliminar, ele foi corrigido com essas retificadoras. E a segunda doação, tida como não identificada, ela diz respeito, agora sim, a uma doação financeira, uma doação feita pelo senhor Paulo Alvacir Luque Silva. E foram 2 doações, na verdade. Uma no dia 3 de novembro e uma no dia 12 de novembro, as 2 no mesmo valor de R$3.000. E o relatório preliminar, o relatório da área técnica da zona eleitoral, aponta que essa doação ela não foi identificada por meio de CPF no extrato bancário do candidato. Na diligência, na resposta à diligência, essa que foi protocolada em 3 de fevereiro e acabou não sendo considerada na sentença, nela se juntaram os 2 comprovantes de depósito, dando conta que o doador efetivamente foi o senhor Paulo Silva, aquele declarado originalmente na prestação de contas como o doador. Além disso, no extrato bancário disponibilizado do Divulga Candicontas, que decorre da automatização e da comunicação da instituição bancária com o TSE, nesse extrato divulgado consta sim o CPF do doador, que é o CPF 397-970-74072. Então, nesse extrato bancário divulgado pela própria Justiça Eleitoral, consta o CPF do doador como responsável pelas essas 2 transferências no valor de R$3.000 cada uma. E, além disso, eu sei, né, na verdade, eu não sei como é que foi aí no Rio Grande do Sul, mas aqui em Santa Catarina, a Justiça Eleitoral ela teve uma grande dificuldade em lidar com as instituições bancárias, até em razão da pandemia, enfim, e que os bancos eles não queriam abrir as contas e não queriam efetuar efetivamente essa obrigação que a lei eleitoral impõe. E a gente sabe que, por diversas razões, dependendo das instituições bancárias, o formato dos extratos eles vêm diferentes uns dos outros e alguns acabam por omitir essa informação no extrato impresso, apesar de ter sido identificada a doação e poder se apontar quem é o responsável por essa transferência. Então, excelências, no caso concreto, se pugna, né, eu requeiro que primeiro que seja anulada essa sentença em razão dessa falha de citação, de intimação,
ou, caso assim não se entenda, que ela seja reformada, e tendo em vista que esse processo ele se encontra em condições de imediato julgamento, com fulcro no artigo 1013 do Código de Processo Civil, que seja, então, efetuado a análise do mérito por essa Corte Regional Eleitoral e sejam aprovadas as contas e afastada a determinação de devolução que na origem era de R$ 7.500, inclusive um último ponto que eu esqueci de comentar, todos esses recursos, tanto os 6.000 doados pelo Paulo, quanto o 1.500 doado pelo candidato a majoritária de forma estimável em dinheiro, todos são recursos privados. Então, não se trata de recurso público eventualmente mal administrado. Então, eu agradeço pela atenção e pugno pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento. Muito obrigada. Bem, doutor Fábio. Excelentíssimo senhor presidente do EBS Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores, integrantes da Corte, excelentíssima advogada Luísa César Portela, que se encontra na tribuna, ilustríssima doutora Gabriela Veiga, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores, saudação aos demais advogados e uma saudação especial à nossa audiência. No presente caso, bom, a questão fática já foi bem esclarecida. No aspecto da preliminar, temos que não merece ser acolhida, no seguinte sentido. Existe a resolução do TSE, a resolução 23632 de 2020, que ela, efetivamente, no artigo 6º, ela dispõe que, encerrado o período eleitoral com a diplomação dos eleitos, as intimações nos processos de prestação de contas serão feitas pelo Diário da Justiça Eletrônica, que não foi feito pelo Diário da Justiça Eletrônica. Mas é mencionado, e sucessivamente, pelos meios previstos na legislação processual civil, vedada a prorrogação da utilização de mural eletrônico. Então, a vedação é o mural eletrônico. No caso, não foi. Então, nesse sentido, nós entendemos que a resolução do TRE, a 347 de 2020, ela não está conflitando com essa resolução do TSE, quando ela prevê intimação nos processos de prestação de contas via sistema do PJE, após a diplomação dos eleitos. Isso no seu artigo 26, parágrafo 4º. Ela não está conflitando na medida em que a vedação contida na resolução do TSE é para o mural eletrônico, não é o caso. A intimação teria se dado pelo PJE. Então, aí, ainda que não tivesse então, a resolução aqui do tribunal sido recepcionada pela resolução do TSE, né, o certo é que na série eleitoral somente decretada nulidade, ato processual é havendo prejuízo, artigo 219 do Código Eleitoral, e o que no presente caso se traduziria em ausência de intimação. E sendo a parte intimada por outra forma, notadamente de forma não vedada expressamente por lei ou resolução, entende-se inexistente qualquer prejuízo que pudesse conduzir à nulidade dos atos processuais posteriores à intimação. O presente feito, o recorrente não nega que tenha sido intimado, mas apenas que não foi pelo Diário da Justiça Eletrônica. No ID 2756883 consta que a expedição de intimação eletrônica para a parte ocorreu no dia 22 de janeiro de 2021. Então, se a parte foi intimada, ainda que via sistema PJE, não haveria prejuízo, portanto, nulidade declarada. Por essa razão pela qual entendemos que seria o caso de rejeição da preliminar suscitada. Nós estamos partindo do pressuposto que houve uma intimação, mas pelo PJE. No mérito, foram, como mencionado, duas irregularidades. A primeira irregularidade seria relacionada pelo fato do prestador ter declarado que recebeu R$ 1.500 de doação estimada em gasolina do candidato a prefeito, Tony de Siqueira, SEC, e não teria havido manifestação por parte do prestador, e assim, teria havido essa intimação, não teria havido manifestação por parte do prestador para esclarecer isso, e o doador não registrou, o doador, Tony de Siqueira, não registrou em sua prestação de contas a doação estimada, caracterizando, então, o recurso como de origem não identificada. No recurso, fui dar uma olhada agora no recurso para confirmar essa questão de ter havido a retificação na prestação de contas do candidato a prefeito. Então, no recurso, é mencionado que foi, conforme esclarecido na manifestação apresentada em direitos, foi solicitado ao candidato a prefeito Tony Siqueira Sec a retificação de suas contas para registro da doação estimável, ora em comento. Aí diz que a doação foi realizada nos termos do artigo tal e consistente em doação estimável, não menciona que teria havido a retificação, aqui no recurso, eu digo, né? Foi solicitado ao candidato a retificação, é o que é mencionado no recurso. Depois, ao final, menciona, no caso em apreço, a doação estimável foi devidamente identificada e indica o CNPJ do candidato doador. Aí traz, assim, uma imagem do recibo da doação, assim, que também não é alguma coisa
Ou seja, essa informação de que houve a retificação, me parece que está sendo trazida nesse momento. E se tivesse havido, pode até haver a conversão do julgamento em diligência para verificar se houve essa retificação. E se talvez, se tiver havido a retificação, talvez pudesse pensar na regularização dessa questão. Por hora, eu não tive acesso aí agora ao processo, porque me ative ao recurso, né? E não havia essa referência de que teria havido, então mantenho aqui com a ressalva de eventual, né, diligência, até poder alterar caso se entenda de efetivamente verificar que houve essa retificação na conta lá do doador. Quanto à segunda irregularidade, que seria relacionada à doação de R$6.000, que não teria sido feita através da transferência eletrônica, ou seja, da forma como prevê o artigo 21, parágrafo 4º da resolução, acontece que, no presente caso, ficou comprovado que efetivamente o valor saiu da conta do próprio candidato. Nós tínhamos visto que teria sido juntado um documento nesse sentido. E, de qualquer maneira, olhando o DivulgaCand, nós verificamos que no DivulgaCand está efetivamente aparecendo o CPF do candidato como sendo o doador. Não é? Está aparecendo o CPF do candidato como doador. Então, me parece que realmente está comprovado. Aqui eu mencionei no parecer. Somente após o parecer conclusivo, o prestador acostou documentos de transferência bancária, em que consta como debitado Paulo Alvacir Luque Silva e creditada a conta da campanha eleitoral nas referidas datas e nos mesmos valores. Em virtude de problemas técnicos... Agora vou ter que até ler aqui o parecer, só para entender um pouquinho. Posso estar me confundindo com outro processo. Vou ter que ler o parecer. Nos termos do parecer da unidade técnica, o processador declara que recebeu 17.500 do doador Paulo Alvacir Luque, porém, através dos extratos apresentados na prestação de contas e extratos eletrônicos disponibilizados pelo TSE, só é possível identificar a origem de R$ 11.550 daquele total. Como o prestador não havia se manifestado acerca da origem dos R$6.000 solicitados no item 2, entendeu-se que recebeu R$6.000 em doação de origem não identificada, sujeitando o prestador à sanção. No exame das contas, no ID 27578533, a unidade técnica apontou como irregular doações recebidas de Paulo Alvacir Luque nos dias 5 de 11 e 12 de 11. Tinham sido declarados como sendo de Paulo Alvacir Luque, essas duas doações, valor de R$6.000. Intimado o prestador, não teria esclarecido esse ponto. Somente após o parecer conclusivo, o prestador acostou documentos de transferência bancária em que consta como debitado Paulo Alvacir Luque e creditada a conta de campanha eleitoral. Então, na verdade, não é doação dele, mas doação de uma outra pessoa. E aí ele trouxe o documento que demonstrava isso. E no DivulgaCand de contas é possível verificar lá, está realmente mostrando o CPF desse doador. Então, nos parece que essa questão está superada, né? Partimos, então, do pressuposto de que está comprovada a origem da receita declarada, não havendo necessidade de recolhimento ao tesouro desses R$6.000, porque lá no DivulgaCand a questão está esclarecida. Então, considerando que a regularidade remanescente representa cerca de 6,91% das receitas declaradas, foram R$ 21.681,80, possível aprovação das contas com ressalva na esteira de jurisprudência dessa Corte. Então, disposto apenas pelo conhecimento, provimento parcial do recurso, para que as contas sejam aprovadas com ressalvas, excluindo-se a obrigação de recolhimento ao tesouro do valor de R$6.000. É o parecer. Desembargador Orvalho. Boa tarde, senhor presidente, senhores desembargadores. Cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, os senhores servidores, na pessoa da doutora Gabriela, os senhores advogados que assistem à sessão, e em especial meu cumprimento à doutora Luísa, que, embora esteja estreando no nosso tribunal, estreou com o pé direito. A sua sustentação foi de grande qualidade, então esperemos que esteja mais presente ao tribunal no futuro. Como já bem decidiu o ilustre procurador, o voto é no mesmo sentido. Primeiro, nós temos a questão preliminar da nulidade, e o recorrente pretende a declaração de nulidade na medida em que não teria sido intimado mediante a publicação no DJE. Ora, está provado aqui que houve a intimação, mas não no DJE, houve pelo PJE. A intimação se deu no dia 22 de janeiro de 2021. E isso, por si só, supriria a eventual nulidade. Ademais, todos os documentos presentes nos autos são conhecidos por essa Corte no momento do julgamento, de modo que não há prejuízo à defesa do prestador de contas. Inclusive, documentos foram juntados junto ao recurso, então realmente não houve nenhum cerceamento de defesa
e, por esta razão, então, eu rejeito a preliminar suscitada. No que diz respeito ao mérito, embora já tenha sido referido pelo ilustre procurador, são duas as irregularidades que foram apontadas na sentença. Ter recebido recursos financeiros de R$6.000, que não puderam ter o doador identificado por meio de extratos bancários apresentados na prestação de contas, e ter recebido uma doação de recursos estimados de R$1.500 em gasolina, que não foi declarada na prestação de contas do candidato doador. Eu aqui no meu voto estou, então, reproduzindo o que foi dito na sentença, estou reproduzindo o que foi dito pelo parecer do Procurador Regional Eleitoral, que eu peço vênia para não referir, que já foi muito bem explicitado por Sua Excelência, e digo o seguinte, que em relação à doação declarada de R$17.550, advindas do doador Paulo Alvacir Luque Silva, de fato, os extratos eletrônicos disponibilizados pelo TSE identificaram a origem de R$11.500 daquele total. Via de consequência, haveria uma quantia de R$6.000 que não possuiria a origem identificada. O fato é que o prestador de contas acostou documentos da transferência bancária em que consta como debitado Paulo Alvacir Luque Silva e creditada a conta da campanha eleitoral nas referidas datas e nos mesmos valores, reproduzindo os documentos no corpo da peça eleitoral recursal. Tenho que, neste ponto, restou atendida a legislação eleitoral, visto que, de fácil constatação que houve transferência eletrônica e, portanto, identificada entre doador e donatário. Nesse ponto, merece provimento o recurso para afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$6.000. De outro lado, no que se refere à doação estimável no valor de R$1.500, eu tenho que não assiste razão ao recorrente. Consta que o prestador declarou ter recebido esse valor de doação estimada em gasolina do candidato a prefeito Tony Secchi e não acostou documentação comprobatória que pudesse comprovar a origem dos R$1.500, nem no momento processual adequado e nem na fase recursal. Seria uma mera alegação de que seria uma doação estimada em gasolina do candidato e seria insuficiente para alterar o resultado da sentença. Sendo assim, a irregularidade remanescente de R$1.500 equivale a 6,91% nas receitas declaradas, o que autoriza a aprovação com ressalvas das contas. Então, o meu voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas e reduzir o montante de R$1.500 e o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, da mesma forma como preconizado pelo ilustre Procurador Regional Eleitoral. Assim que voto, senhor presidente. Muito bem. E os votos já lançados em rede estão em consonância com o voto do desembargador Orvalli, com o que penso que pode ser proclamado o resultado. Então, todos estando de acordo, proclamam o resultado. A unanimidade deram provimento, em parte, ao recurso para aprovar com ressalvas as contas e reduzir ao montante de R$1.500 o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional. É o resultado. Cumprimento a doutora Portela pela sua sustentação. A segunda preferência o recurso eleitoral envolvendo abuso de poder, internet, propaganda política, é o recurso eleitoral 705-69, de Venâncio Aires, relatoria do desembargador Fischmann. Há um tema preliminar de não conhecimento do recurso, portanto, os procuradores, por hora, farão sua sustentação oral restrita ao juízo de admissibilidade, ao conhecimento ou não do recurso. Né? Se superado, todos terão assegurado todo o prazo para se manifestarem quanto ao mérito. Né? De sorte, então, que, indo por ordem, começamos só sobre esse tema preliminar, o doutor Eduardo Capel, não, recorrente, o doutor André Link. Por favor, doutor André. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, desembargador Armínio Abreu Lima da Rosa, desembargador relator, desembargador Gerson Fischmann, ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Fábio Venzon, e a todos os demais desembargadores e aos meus colegas advogados que estão hoje atuando na corte. Bem, nós representamos aqui o vereador Capel, né? O ex-vereador Capel,
a condição de recorrente dessa ação, nessa AIGE, e nós temos o seguinte entendimento, em que pese, né, o argumento de que da legitimidade e interesse recursal, para nós é bastante claro que o direito eleitoral, por ser um ramo do direito de ordem pública, um ramo público de direito público, o seu objeto, a sua tutela, ela transcende, né? Ela transcende o mero interesse de particulares, e a partir dessa premissa nós temos que um candidato, que na condição legal ele é legítimo, interessado para fazer o recurso, conforme disposição legal, na omissão do Ministério Público no âmbito de primeiro grau de fazer o recurso, teria a legitimidade de subsidiariamente interpor o recurso, né? Até fazendo um leve comparativo com a nossa garantia constitucional da ação penal privada subsidiária. Por exemplo, como diz na lição do nosso insigne jurista José Afonso da Silva, quando o Ministério Público, deixando de cumprir a sua atribuição, ela fica sujeita aos particulares que façam subsidiariamente, né, no nosso ponto de vista, diante da gravidade dos fatos, da capacidade probatória um tanto quanto robusta, né, pelo trabalho brilhante do Dr. Fábio Wenzon no âmbito do seu parecer, no âmbito do segundo grau. Nada impediria que o Ministério Público Eleitoral, na condição de legitimado, adira ao recurso e as suas razões por seus próprios fundamentos diante do objeto jurídico tutelado, que aqui, no caso, são, né, fatos que, além de comprovados pericialmente, cuja a licitude ninguém contesta, eles transcendem o mero interesse de particulares. Na nossa opinião, o recurso interposto, ele atende os requisitos intrínsecos e extrínsecos, ele consistiria nessa atuação subsidiária da omissão no âmbito de primeiro grau do ilustre procurador eleitoral da zona de Venâncio Aires. Então, nesse sentido, ele sendo candidato, tendo apresentado o recurso no prazo, tendo feito o recurso adequado, manejado o recurso adequado e devolvendo toda a matéria para essa corte, nós entendemos que um objeto dessa magnitude, dessa ênfase, não deveria ser barrado por uma preliminar decorrida de uma omissão, né, do Ministério Público Eleitoral no âmbito de Venâncio Aires. Até porque nós vimos um trabalho primoroso do ilustre procurador regional eleitoral sendo desenvolvido, desnudando todos esses fatos que são graves e que comprometem, né, maculam uma eleição num dos maiores municípios desse estado. Então, nesse sentido, nós entendemos, pela relevância dos fatos, pela matéria ser devolvida a essa corte, pelo fato do candidato ter agido como se proponente de uma ação penal privada fosse, mal comparando, nós entendemos que, preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, um objeto dessa magnitude não deveria ser esbarrado numa preliminar recursal, né, que nós respeitamos, né, o entendimento, porém divergimos quanto ao seu cabimento, porque o recurso é rígido, ele é interposto por parte legítima, por parte interessada, por parte de forma tempestiva e de forma adequada. Então, nós vemos aqui, como é que poderíamos dizer, a própria comunidade de Venâncio Aires, né, a própria democracia no âmbito de Venâncio Aires não poderia ser maculada por uma preliminar. Acho que o objeto aqui transcende ao mero interesse de particulares. Aqui o que está em jogo é a lisura das eleições, a transparência das eleições, o que ficou, conforme o parecer do ilustre procurador regional eleitoral, muito claro, né, e as investigações, os desdobramentos que ocorreram. Então, nós temos total tranquilidade para entender que o recurso merece ser conhecido diante da omissão em primeiro grau do ilustre promotor de justiça aqui atuante na zona, o que foi suprido pelo brilhante trabalho do nosso procurador regional eleitoral no seu parecer. Então, o nosso posicionamento é que o recurso preenche os seus elementos extrínsecos e intrínsecos, seus pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido. Muito obrigado pela atenção. Pois não. Doutor Fernando, agora. Obrigado, desembargador Abreu Lima. Cumprimento todos os desembargadores presentes, procurador eleitoral Fábio Wenzon,
colegas presentes, demais membros que estão assistindo a essa sessão. Com relação à legitimidade do recurso, Excelências, não merece ser conhecido esse recurso, tendo em vista que o recorrente, o Eduardo Kappel, não foi sucumbente nessa demanda. A ação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral. E o Ministério Público Eleitoral, como dono da ação, vamos dizer assim, ele entendeu que a sentença estava bem feita, bem acolhida, e não interpôs, então, esse recurso, porque seria ele o sucumbente dessa demanda, né? Então, é nesse sentido que, não havendo sucumbência por parte do Eduardo Kappel, ora recorrente nesse caso, não há por que ser conhecido esse recurso. E como o colega sustentou anteriormente, fazendo uma comparação com o direito penal, na verdade, até podemos fazer essa comparação, entretanto, não na esfera da ação privada, mas da esfera da ação pública incondicionada. Por exemplo, vamos supor um tribunal do júri, quando o promotor aceita a sentença penal, não é a vítima que recorre, não existe legitimidade. E, no mesmo sentido, a gente aplicando o Código de Processo Civil, não havendo sucumbência para recorrer, afinal, o Eduardo Kappel também era investigado nessa demanda, Excelências, porque existia a questão da investigação de onde surgiram essas mensagens de WhatsApp. Uma suposta quebra de sigilo de correspondência, onde o Eduardo Kappel era réu e investigado. Ele foi absolvido também. Então, ele só teria legitimidade, Excelências, para recorrer caso ele fosse condenado. E, nesse caso, ele não foi. O Ministério Público Eleitoral, aqui da Zona Eleitoral de Venâncio Aires, entendeu a sentença, entendeu pela absolvição de ambas as partes, não recorreu. E, nesse sentido, nós também não teríamos legitimidade para recorrer, tanto que não recorremos com relação ao Eduardo Kappel, que também foi absolvido. Então, nesse sentido, não havendo sucumbência da parte, Eduardo Kappel, ora recorrente, entendemos que o recurso não pode ser conhecido. Então, sucintamente, Excelência, seria esse a nossa questão da preliminar. Obrigado. Professor. Está sem som, doutor. Senhor presidente, renovando as saudações, no presente caso, em relação a essa preliminar, o nosso parecer foi pela ausência de interesse recursal, por não haver sucumbência em relação ao recorrente. Na inicial, ele na verdade não é autor da ação, mas ele é demandado, né? E na inicial, havia apenas pedido para decretação de sua inelegibilidade por abuso de poder. E esse pedido foi julgado improcedente. O único ponto da sentença em que poderia se entender sucumbente o recorrente dispõe envio de cópia dos autos à Polícia Federal para investigação de crimes eleitorais e comuns por parte do mesmo. Porém, em nenhum momento do seu recurso insurge-se o investigado Eduardo Kappel no tocante à aludida determinação. Quer dizer, um ponto onde eventualmente poderia se extrair alguma sucumbência dele em relação à sentença, ali disso não houve recurso, né? Então, realmente, apesar do interesse público, normalmente o que acontece é o contrário, ou seja, o Ministério Público ele está ali na defesa da sociedade, né? E ele não recorreu. Apesar que aqui, no segundo grau, se for para entrar no mérito, nosso parecer efetivamente é no sentido de decretação de inelegibilidade e cassação, porque entendemos que houve o abuso de poder e conduta vedada, mas no primeiro grau não recorreu, né? Ele está ali representando a sociedade. Então, normalmente acontece o inverso, ou seja, o autor é um candidato e ele resolve desistir da ação, e aí vai se ouvir o Ministério Público, ver se o Ministério Público assume a titularidade, e não o inverso. Caso contrário, teria que se entender que qualquer candidato poderia, não apenas aquele que está no processo, porque ele não é autor da ação, né? Não é por causa dessa condição de parte nesse processo que ele vai ter uma legitimidade especial que outros candidatos não teriam, porque hoje, até onde se sabe, outros candidatos não poderiam interpor esse recurso como terceiro prejudicado, né? Porque se existe esse interesse público, existe efetivamente, então qualquer outro candidato poderia interpor recurso quando o autor de uma AIGE ou AIME não interpusesse o recurso no prazo específico.
Seria uma interposição como terceiro prejudicado na qualidade de representante desse interesse público maior, enfim. E me parece que não existe essa figura, né? Essa figura desse terceiro prejudicado poder, o candidato como terceiro prejudicado poder recorrer, né? Então, em razão disso, no presente caso, a situação do investigado Eduardo Kepp é a mesma de qualquer outro candidato, né? Que não é dado recorrer na qualidade de terceiro prejudicado, porque ele não é prejudicado aqui. Como parte, ele não é prejudicado. Ele estaria na qualidade dos demais candidatos, né? E os demais candidatos não podem interpor recurso nessa condição. Então, em virtude disso, salvo engano, né? Salvo engano, mas eu recordo que até nós pesquisamos isso, mas salvo engano em relação a esse ponto, estamos entendendo que não há essa possibilidade do candidato interpor o recurso quando ele não é o autor da ação, na ausência de recurso por parte do autor da demanda. Então, nesse sentido, ausente o interesse recursal, nosso parecer é pela inadmissibilidade do recurso. Doutor Gerson. Senhor presidente, em primeiro lugar, queria saudar, e na sua pessoa, saudar todos os demais integrantes da Corte. Uma saudação ao doutor Fábio Venzon, representante da Procuradoria Regional Eleitoral. Uma saudação especial à doutora Gabriela Veiga, que secretaria a sessão. Em nome dela, também saúdo todos os servidores da Casa, também aos advogados aqui presentes, doutor André Link, doutor Fernando Heisler, e também aqueles que nos acompanham, como Vossa Excelência mencionou, nossos sempre fiéis, desembargador Miguel, desembargadora Carlin, eventualmente até o desembargador Vilarinho também compõe essa pleiade de ilustres que acompanham as sessões, e outros. Senhor presidente, caros colegas, eu na linha até levantada pelo Ministério Público, eu vou adiantando que, efetivamente, o voto é encaminhado no sentido da ausência de interesse, que é uma condição necessária no juízo de admissibilidade do recurso. Há também, eu quero apenas registrar rapidamente, uma preliminar que eu afastei, também estou afastando, sobre intempestividade recursal, que não se configura. No que diz respeito, e eu recebi e fiz questão, embora tenha sido protocolado o memorial fora do prazo regimental, ainda assim, tendo em vista o respeito que se tem com os advogados, eu fiz questão e li o memorial encaminhado pelo doutor André hoje pela manhã, ao final da manhã, e ele sintetizou aqui da tribuna o que está no memorial, que, na verdade, é uma tese, né? E como toda tese, doutor André está no desempenho do seu ministério como advogado, mas uma tese, eu diria, um tanto quanto arrojada, porque, como bem acentuou o procurador regional eleitoral, trata-se, evidentemente, de situação de interesse público, porém, eu diria que na área eleitoral todas as matérias são de interesse público. E, efetivamente, essa ação transcorreu com a autoria do Ministério Público e a sentença foi proferida absolutória em relação aos dois réus. E um dos réus recorre numa condição que não está prevista na lei, como se fosse um substituto processual do próprio Ministério Público. Essa é a pretensão. Ela é uma construção inteligente, porém, ela esbarra na questão de que não houve sucumbência, que é um pressuposto básico de recurso. Só há interesse em recorrer se a decisão que se quer modificar venha em benefício, em qualquer ponto, do próprio recorrente. Então, nesse sentido, e de forma bem singela, apenas também faço um aposto aqui, senhor presidente, colega, a questão de que, efetivamente, o único tema que talvez pudesse objeto de algum recurso, que é nesse encaminhamento de cópias à Polícia Federal, mas adianto que, assim mesmo, a parte não tem o direito de impedir o Estado de procurar investigar supostos delitos que tenham notícia por qualquer forma. Então, de modo que, nesse sentido, vota pelo não conhecimento do recurso interposto por Eduardo Capo por ausência de interesse processual nos termos do artigo 932, inciso 3º e 996 do Código de Processo Civil. É como voto, senhor presidente. E penso que todos os colegas estão inteiramente de acordo com o eminente relator, diante do que proclama o resultado. A unanimidade, afastar a preliminar de intempestividade, acolher a prefacial de ausência de interesse recursal e não conheceram, com isso, do recurso interposto por ausência de interesse processual, com perdão da redundância, mas fica clara a tira de julgamento.
Então, esse é o resultado, cumprimentando os advogados que atuaram, e a partir de agora não temos mais preferência, mas temos divergências. Não é? Eu anotei aqui como divergências o 5º da pauta, o 9º, que seria o 8º, do desembargador Fischmann, né? Mas como foi retirado um processo, o 9º da pauta, do desembargador Fischmann, o 10º, o 12º e o 13º. O 5º, o 10º, o 12º e o 13º, ao que anotei, correspondem à mesma temática, aquela aprovação com ressalvas, né? E o 9º é um pouco diferente aqui. O 9º, o relator acho que mantém uma restituição de valores e o parecer pela não restituição, se não me engano. Né? Sorte que, se estiverem de acordo, especialmente o doutor Venzão, creio que nós podíamos enfileirar o 5º, o 10º, o 12º e o 13º. Acredito que é o mesmo tema, né? Aprovação com ressalvas, talvez com alguma variação sobre o tema. O 9º, pelas minhas anotações, é um pouco diferente. Senhor presidente? Sim. Tenho a impressão que o 12º, o doutor Fábio retificou o parecer. Pode ser. Pode ser. Mas não tem uma diferençazinha, desembargador Butelli? Eu acho que no 10º... Eu vi o 12º. Sim, e o 11º, que é o 425, eu acho que ali não houve, não localizei retificação, doutor Fábio, e penso que essa seria... Mas não tem uma alteração pela retirada do processo? Daí é... pode ser. Pode ser. Mas vamos fazer o seguinte, para simplificar. Como é que dizia o desembargador Thomas, tinha um colega dele, e nós também... está aqui ele, que eu pedia para fazer os relatórios sintéticos, aí fazia os votos analíticos, sintéticos analíticos, né? Está aqui entre nós. Presidente, sim, doutor Mezão. Posso dar uma sugestão assim? Se o senhor apregoasse cada um deles individualmente, eu tenho mais ou menos assim um resumo e eu consigo ver rapidamente se é alguma coisa que eu preciso falar algo ou se é algo que eu não preciso falar nada. Por exemplo, a questão do FEFC, minha posição é a questão dos R$100, que é insignificante. Havendo irregularidade com recurso público, eu vou me manifestar sempre pela desaprovação se o valor for superior a R$100. Se for isso, eu não vou nem adentrar, vou só dizer, essa é aquela questão do FEFC. E aí já passamos para o outro. Porque realmente, sim, tem alguns aqui que tem alguns detalhes, algumas coisas. Sim. Se fosse possível, eu acho que seria melhor. Mas eu falei da maneira mais rápida possível. Vamos passar um, vai mais rápido. Uhum. Para evitar do risco que o doutor Thompson dizia, tinha um colega lá do TRF que fazer uma síntese oral era um horror, era melhor que ele lesse. Então, vamos aí. A minha tentativa de organizar, acho que resultou num desastre. Vamos lá. O 3 da pauta. Recurso de prestação de contas, 35974, Santa Vitória do Palmar, relatoria do desembargador Meche. Cristian Vieira Duarte é o recorrente. Desembargador Meche. É o 3 ou é o 5? 3. 35974. Eu vou seguir 1 a 1. Fica mais fácil. Muito bem. Então, eu estou encaminhando voto pelo desprovimento do recurso. Para manter integralmente a sentença que aprovou com ressalva as contas de Cristian Vieira Duarte, relativas ao pleito de 2020. Esse está igual, né, doutor Venzão? É igual. E todos de acordo, proclamam o resultado, então, por unanimidade, desprover o recurso, mantendo integralmente a sentença que aprovou com ressalvas as contas. Nós temos aqui no eleitoral uma tradição de umas tiras meio criminais, né? No CIVA é bem mais enxuta a coisa. 4. Vamos ver se um dia damos um jeito disso. 4. A prestação de contas, Silveira Martins. Olha, é um dos lugares mais bonitos do estado, Silveira Martins, não sei se conhecem os colegas. Recurso 18304,
Atos André Kremer, recorrente, desembargador Meixa. Também o encaminhamento do voto é pelo desprovimento do recurso, para manter a sentença que desaprovou as contas de Atos André Kremer, relativas ao pleito de 2020, e o condenou ao pagamento da multa no valor de R$ 531,42, a qual, retificando-se, erro material da sentença, deve ser destinada ao fundo partidário. Esse está de acordo com o parecer? Esse está de acordo. E todos de acordo também, né? Obrigado, Guri. A unanimidade, desprover o recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas, condenando o prestador ao pagamento de multa e retificando o erro material, deve ser ela destinada ao fundo partidário. Silveira Martins é um dos lugares mais bonitos do estado. Aquela região se manteve meio que isolada, que só agora abriu o asfalto, né? É um pedaço da Toscana, Silveira Martins, e a zona de colonização italiana que foi para aquela região de Santa Maria. Tem um restaurante de massa... Presidente altamente inspirado, né? Ah, não, ali eu estive... Pois é, né? Silveira Martins. Pois é. Bem, então, esse é o resultado. Sim, o quinto, a prestação de contas, eram outros tempos, né, Eduardo Meixa? Outros tempos, saudades. 683, é verdade. 68302, 7 de setembro. Sônia Radatz Pavlovski, recorrente, desembargador Meixa. O voto é pelo parcial provimento. O voto é pelo parcial provimento do recurso, para aprovar com ressalvas as contas de Sônia Radatz Pavlovski. Aqui tem uma divergência parcial. Né? Esse é aquele caso que eu mencionado anteriormente. FEFC, o valor de R$ 799,00 e 34,97% das contas. Então, nosso parecer, mantemos aí pelo desprovimento. Tá. Mas os colegas todos estão acompanhando o eminente relator. Não é uma divergência sabida, respeitável, né? E que estamos aqui amadurecendo todos. Por hora ficamos assim, né? Então, a unanimidade deram parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas. Sexto da pauta, desembargador Silvio, é o 228,50 de Júlio de Castilhos, Carlos Basílio de Siqueira. Pelo que eu tenho aqui, há afinidade com o parecer. Sim, eu acho que o doutor Fábio retificou, né, doutor Fábio? Sim, retifiquei. Presidente, aqui, então, eu estou opinando pelo desprovimento do recurso. Não houve cruzamento no cheque, apesar de não ser recurso público, né, o montante de 822 permite a aplicação do critério do valor nominal diminuto. Então, para aprovar as contas com ressalva. Mas aí houve... A princípio havia discordância, agora há concordância. Então, unanimidade aqui, eu espero, aprovar as contas com ressalvas. Todos de acordo, né? E proclamo o resultado já endossando aqui o desembargador Silvio, então. É o resultado. O sétimo da pauta, também do desembargador Silvio, em recurso de prestação de contas, 22596, Capivari do Sul, Gilney Borba da Cunha, recorrente. Este eu tenho como a concordância entre o voto e o parecer. Sim, sim. Há uma preliminar que eu estou afastando, né? É a unidade da intimação, e realmente a falha atinge a 1.119,23, o 43,89 da Receita, inviabilizando a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O voto é pelo desprovimento do recurso para manter a desaprovação das contas e condenar o pagamento da multa de 1.119,23, retificando o erro material para que o valor seja destinado ao fundo partidário. E todos de acordo, né? Então, proclamo já, endossando já as palavras do eminente relator, esse é o resultado da unanimidade, né? O provimento rejeitado a prefacial, mantida a desaprovação de contas e condenação ao pagamento da multa corrigindo o erro material. E eventual cumprimento antecipado há de ser observado e definido na fase do cumprimento da sentença. Presidente, se me permite, eu só queria justificar a retirada de pauta. Sim, tenha bondade. Que era o meu. Por que eu solicitei a retirada de pauta? Porque aqui nós estamos voltando à temática, aquela, né, do auxílio emergencial. E isso aqui tem sido recorrente no município de Ibiraiaras.
na quantia de R$ 700, em vista da necessidade de uma maior reflexão. O senhor acabou de dizer, estamos amadurecendo. Acho que este é um tema que tem que ser melhor amadurecido, né? E o que nós temos aqui? Hipóteses fáticas que fundamentam a aprovação, ora com ressalva, ora desaprovação. Por exemplo, eu tive aquele recurso eleitoral, o 0600-115-40, daquela sessão de 22 de 4 de 2021, que Vossa Excelência, inclusive, me alertou, pediu vistas, e aí eu fui me aprofundar e verifiquei realmente que existia ali um conluio entre o doador e quem recebeu a doação. O de ontem, por exemplo, do desembargador Gerson Fischmann, né, havia também, a exemplo daquele meu, a prova contundente da coabitação e uma comunhão patrimonial entre candidatos e doadores, revelando a má-fé dos prestadores na omissão de esclarecimento sobre a capacidade econômica financeira desses últimos. Por outro lado, no recurso eleitoral da relatoria do desembargador eleitoral Thompson Flores, embora os elementos constantes dos autos fossem suficientes para estabelecer a existência da relação entre doador e candidato, a fim de confirmar a condenação ao recolhimento de valores caracterizados como de origem não identificada, as contas foram aprovadas com ressalva em razão do valor diminuto da irregularidade, igualmente de R$ 700. Assim, informado pelas discussões havidas nesse conjunto de julgados e visando preservar a integridade e coerência da nossa jurisprudência acerca da matéria, eu entendi necessário uma maior e melhor reflexão sobre o caso, destacando que a percepção de que a maioria dos casos em exame envolve o mesmo município de Ibiraiaras em valores de R$ 700, o que também pode ser um elemento a ser considerado na avaliação de cada hipótese. Como estarei em merecidas férias rápidas de uma semana, então, na minha volta, eu pretendo fazer esta reflexão e retorno à pauta, e antes de colocar na sessão, evidentemente que repassarei internamente aos colegas as observações que eu fizer neste conjunto de processos, para que todos possamos refletir em conjunto. Achei mais prudente retirar e analisar melhor a matéria. Por isto o fiz. Era essa a justificativa. O desembargador Butelli queria se manifestar, né? Senhor presidente, se me permite, endossando as saudações já feitas, me parece, desembargador Silvio, que a questão aqui é um pouco diferente, pelo que eu examinei de manhã, seria o fornecedor que seria o beneficiário de um pagamento, e o fornecedor que seria cadastrado no auxílio emergencial, e não um doador de campanha. Essa é a única situação que eu entendi pontuar. É que, sim, tem plena razão. Mas não está dizendo que não. Nós temos um caso aqui que é o fornecedor, e temos um outro caso que é o doador. Temos dois processos. Se é o 9, o 9 que foi retirado, né? Não, eu retirei o sexto. Não, é o sexto mesmo. 8. O oitavo, como sempre, o oitavo o oitavo, era o oitavo. O oitavo sempre tem divergência. Agora, colegas, é o seguinte, temos mais recursos de Ibiraiara sobre esse tema? Tem. Quem sabe concentramos tudo na relatoria do desembargador Silvio? Pode ser. Até para não ficar uma visão facetada, né? Porque chama a atenção que nesse município parece que deu uma... Um município pequeno com tantos casos de auxílio emergencial, né? Então, podíamos ver, se todos estiverem de acordo, na nossa distribuição, o que tem de Ibiraiara sobre esse tema e concentrarmos na relatoria do desembargador Silvio, que assim ele vai ter uma visão geral da floresta e não árvore a árvore, né? Sem dúvida. Eu não acordo. Poxa. Então, vamos fazer isso, né? Muito bem. O oitavo já foi? É esse. É esse, então. Eu me confundi. Não, agora o novo oitavo passou para ser o desembargador Fischmann, né? É o 330,86, ele está renumerado, então, aqui. O recurso de prestação de contas, 350,86, de TAPS, terra do desembargador Marco Antônio. Alessandro Vasque Vieira, desembargador Fischmann. Eu creio que não há divergência nesse oitavo aqui agora, com a nova numeração. Penso que não, senhor presidente. Tá, então, vamos proclamar o resultado, então, né? A unanimidade, prover o recurso para reformar a sentença e aprovar as contas. O nono, esse sim parece que há uma divergência diferente aqui, quanto ao recolhimento. Parece que o parecer não determina o recolhimento.
O 9º da pauta é recurso de prestação de contas, 255. O desembargador Fischmann é o relator, ele é de Quaraí. Vamos ver. Doutor Vezon. Presidente, renovando aqui as saudações, a nossa prestação de contas aqui, candidato a prefeito e vice, Jefferson da Silva Pires, Claudino Farias, Murilo Júnior, eleições de 2020, de Quaraí, sentença aprovou as contas e determinou o recolhimento de R$ 6.000 ao Tesouro Nacional, em virtude do recebimento de doações em valores superiores a R$ 1.064,10, através de depósito bancário, com violação disposto no artigo 21, parágrafo 1º, que exige transferência eletrônica ou utilização de cheque cruzado e nominal. Acontece que, após concluir os autos para a sentença, foram juntados documentos pelo processador, e aí são aqueles documentos que são juntados depois, mas não são declarações unilaterais, são aqueles documentos bancários, documentos que são fidedignos. Não é? Após concluídos os autos para a sentença, foram juntados documentos pelo prestador, entre eles extrato do Banco do Brasil, da conta corrente titularizada pelo cliente Jefferson da Silva Pires, que é o candidato, onde consta saque no valor de R$ 6.000, realizado no dia 8 de outubro, às 11h49, e de 24.14.233, mesma data em que depositado idêntico valor na conta do candidato. A Corte já, por diversas vezes, nesses casos em que a doação foi realizada em valor superior a R$ 1.064 e não foi por transferência eletrônica, mas foi por um depósito, mas é trazido um comprovante de que aquela pessoa que constou na prestação de contas como sendo doador, ele sacou um recurso da sua conta no mesmo dia e aí depositou aquele mesmo valor na conta da campanha, tem se entendido que isso faz a prova. Apesar de não ter sido usada a forma adequada, mas isso faz a prova de que, efetivamente, aquele recurso que aportou ali foi um recurso daquele doador, que naquela mesma data sacou aquele valor. Não é? Então, nesse caso aqui, ele traz essa prova, né, de que naquele dia em que houve o depósito na conta, que foi declarado como sendo de Jefferson da Silva Pires no valor de R$ 6.000, foi sacado da conta de Jefferson da Silva Pires R$ 6.000. Ele traz os esclarecimentos por que foi feito dessa maneira, ele alega que foi realizado diretamente no guichê de atendimento, devido a um lapso da operadora, que equivocadamente sacou o montante da conta do prestador, realizando depósito na conta da campanha e não transferência. Então, essa alegação dele, ela é realmente corroborada pela prova documental. Desse modo, em que pese não ter sido adotada a forma legal, transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, o prestador comprovou ainda que intempestivamente que o valor de R$ 6.000 tem origem, foi sacado na sua conta corrente, ou seja, a origem do referido valor está esclarecida. Assim, não caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada. E foi esse o motivo pelo qual se determinou o recolhimento. Receita de origem não identificada. Não é de origem não identificada, a receita é dele, é do candidato. O que pode se pensar, e aí nesse sentido, seria aprovação das contas com ressalvas, porque o valor representa menos de 9,1% das receitas declaradas. Não é? A única coisa que eu fiquei pensando sobre o assunto, que poderia se pensar um pouco mais, bom, o recurso é dele, sabe-se que é dele. A forma de estornar esse recurso, quer dizer, ele disse o seguinte: eu fiz um depósito irregular e eu tenho que resolver isso, e resolveu estornar alguns dias depois, quando o valor já tinha sido utilizado. Na verdade, ele não precisava ter estornado, porque sabe-se que bastaria que ele tivesse depois comprovado o que ele fez agora, porque aí sabe-se a origem do recurso, ele poderia ter utilizado isso na campanha, mas na hora ele não sabia como é que a justiça ia decidir, enfim, ele entendeu que ele tinha que sacar esse recurso, já que ele ingressou de maneira não formal, não da forma adequada. Só que aí o saque do recurso deveria ter sido feito numa transferência eletrônica da conta de campanha para a conta dele. Mas aí nós estamos falando de uma outra questão, não foi o objeto da sentença, mas é uma reflexão. Né? E ele chegou e sacou os R$ 6.000. Agora, isso é muito relevante, a forma como sai o recurso, quando a origem do recurso não é do próprio candidato. Por quê? Quando a origem do recurso é pública, a comprovação de com o que foi gasto aquele recurso é fundamental, para saber que a pessoa não está botando no bolso dinheiro público. Quando a origem é de terceiro, da mesma forma, tem que se comprovar. Por isso o cheque cruzado nominal, por isso que o recurso tem que sair da conta através de cheque cruzado nominal, sabendo para quem foi pago, batendo com a nota fiscal, enfim, né, para garantir que ele não está se apropriando de recurso de terceiro. Nesse caso, o recurso é dele mesmo. Então, essa questão fica minimizada. Essa questão fica minimizada, me parece. O fato de a saída do recurso da conta não ter sido através de uma transferência eletrônica para a conta dele, né? Porque o recurso era dele. A partir desse pressuposto, já que a gente viu que documentalmente saiu da conta dele. Então, por essas razões, eu não vendo aqui receitas de origem não identificada, tampouco recursos públicos
que o gasto foi indevido, e aí tem que ser recolhido ao FEF, que não é o caso, o recurso é dele mesmo, tampouco o recurso de terceiro, que o gasto é indevido, e aí tem que se recolher ao partido, porque aí é caracterizada a sobra de campanha. O recurso é dele. Então, nessa situação, eu entendo que fica de menor importância o fato do estorno do recurso ter sido feito não através de uma transferência direta para a conta dele. Então, com essas razões, eu opino pelo provimento parcial do recurso para que as contas sejam aprovadas com ressalvas, afastada de determinação de recolhimento ao Tesouro. Doutor Gerson. Senhor presidente, renovando as saudações, aqui é uma situação um pouco rara, porque, de regra, a Corte aprova com ressalvas e não determina alguma penalidade. O Ministério Público, com toda a razão e com toda a coerência, sempre procura, principalmente recursos públicos, um alcance maior. Eu encaminhei o voto, eu compreendo perfeitamente a posição do Ministério Público, doutor Fábio, e por isso que eu digo, a divergência aqui é curiosa, porque o Ministério Público propugna pelo não recolhimento e o voto está indicando no sentido do recolhimento. Porque a sentença, na verdade, considerou a existência de duas falhas. A falha na origem, mas depois também a falha porque esse recurso que o candidato pega, ele lança como despesas, mas aí os extratos que ele junta não alcançam a data, não há comprovação de como foram usados. Então, apenas essa é a divergência. Ele era um cheque de 6 mil e não há nos autos para saber como for, para quem foi, como foi usado no âmbito da campanha. Então, como a sentença identificou essas duas falhas, o voto está de pleno acordo até o limite que houve efetivamente esclarecimento da origem, mas na outra ponta é que ficou em aberto. Então, aliás, o próprio doutor Fábio também examina essa questão, até colocou com toda a lisura que chegou a ficar em dúvida. Então, o voto, eu mantenho o voto no sentido, senhor presidente, colegas, de dar provimento parcial com recolhimento de 6 mil ao Tesouro Nacional, porque a segunda falha, que é na utilização desses recursos, não restou a comprovação. Nesse sentido, a divergência é exclusivamente essa. O Ministério Público pelo não recolhimento e o voto pelo recolhimento. E os colegas estão de acordo. Bom, então, proclamando o resultado, a unanimidade deram provimento parcial ao recurso para aprovar as contas com ressalvas, mantendo a determinação de recolhimento da quantia de R$ 6.000 ao Tesouro Nacional. O seguinte, o 10 da pauta, é o recurso 425/92, em prestação de contas, recurso de Paim Filho, relatoria do desembargador Amadeu Butelli. Eu não, neste aqui, tenho anotado uma divergência. Tem ou não tem essa divergência? Desembargador Butelli. Senhor presidente, se o doutor Fábio fez a retificação do parecer ou não? Não localizei. Neste caso aqui, como é recurso do FEFC, né? Recurso do FEFC, parece que sim, né? Então, nesse caso, como são recursos do FEFC, então nós estamos entendendo aqui que, assim, é que nesse caso, ele cancela uma nota fiscal, e ao cancelar a nota fiscal, a despesa fica sem a comprovação, né, de para que houve o gasto, né. Ele cancela a despesa lançada na prestação de contas, no valor de R$ 650, e aí apenas R$ 195 de 650 é que estão comprovados uma outra nota fiscal. E falta a comprovação de R$ 455, né? Que não estaria amparado por nenhuma nota fiscal. O recurso é considerado do FEFC, por quê? Porque na conta do FEFC foi depositado R$ 1.000 de recursos privados, indevidamente. Quando se deposita recursos... melhor, no caso em tela, houve a transferência do valor de R$ 1.000 da conta FEFC para a conta outros recursos. E aí, quando se transfere dinheiro público para a conta outros recursos, a conta outros recursos, as despesas dela tem que se passar a entender, já você não tem mais como saber o que pagou, pelo menos as despesas posteriores a essa transferência, não tem mais como dividir o que é público, o que é privado. Então, nesse caso, como na conta outros recursos tinham recursos públicos e ficou sem amparo R$ 455, nós estamos entendendo que representa 22,75% das receitas declaradas e não entendemos como insignificante. Então, essa é a razão pela qual nós estamos entendendo
entendendo pelo conhecimento, desprovimento do recurso, mantendo a desaprovação das contas. E aqui, nesse caso, não recordo se houve determinação de recolhimento ao Tesouro. Não, também houve determinação de recolhimento ao Tesouro. Então, nós estamos mantendo a determinação de recolhimento ao Tesouro, desses R$ 455, e a desaprovação das contas. Doutor Butelli. Senhor presidente, renovando as saudações, esse é mais um caso daqueles envolvendo a empresa de contabilidade Essentius, né? E não é o primeiro caso que julgamos, onde houve em valores idênticos, né, a emissão de nota, e esta empresa aqui, até bastante conhecida, né, tem próximo da pauta também envolve essa questão, que é Organizações Contábeis Cavalete Limitada, onde ela emitiu a nota fiscal como empresa associada, né, e, posteriormente, essas notas vêm a ser canceladas. A despesa efetiva de pagamento da contabilidade da candidata foi feita mediante o pagamento de um boleto bancário de R$ 650 para a empresa Essentius, que depois repasse, então, o valor correspondente à sua associada em cada município, né? De modo que essa despesa foi corretamente declarada, a quitação foi efetivada via o boleto e transferência bancária, conforme os extratos constantes dos autos, né? Apresenta-se verossímil a alegação de equívoco na emissão da nota fiscal. Em momento algum há comprometimento do exame do resultado das contas. O valor apresenta-se, por sua vez, diminuto na irregularidade e foi devidamente esclarecido e sanado o gasto. De modo que eu encaminho o voto pela aprovação das contas, afastando o dever de recolhimento dos R$ 455 ao Tesouro Nacional. Uma questão de fato, só um esclarecimento. Pois não. Esse processo ele se distingue, o meu parecer, em todos os casos da Essentius, inclusive todos com valores muito parecidos, ele sempre foi no mesmo sentido, a Corte sempre acolheu o parecer, né, foi sempre no mesmo sentido. A diferença daqueles casos para esse é exatamente que, naqueles casos, o recurso era efetivamente da conta a outros recursos e não tinha nada de envolvimento de recurso público. E aí, nessas situações, quando se entende que não tem amparo na nota fiscal, determina que vá para o partido. Quando não tem amparo na nota fiscal e o recurso não é público, não tem previsão de recolhimento erário. Se determina que, se é sobra de campanha, tem que ser devolvido ao partido. A juíza não tinha determinado. Então, não havia determinação. Eu fiz a menção, em todos os meus pareceres, que não tinha nota fiscal amparando, mas como não havia determinação na sentença de sobra de campanha de determinar, então não tinha o que fazer. Nesse caso, como houve a determinação de recolhimento ao FEF, que como era recurso público, nosso parecer é diferente. Só para explicar por que nosso parecer, nesses casos aí, é distinto. Na verdade, ele é idêntico, o caso é que é diferente, né? Nesse caso aqui, recurso do FEF, e a juíza determinou o recolhimento. Nos outros casos, era sobra de campanha e a juíza não determinou o recolhimento. É isso. Gilberto Butelli quer manifestar algo? Não, presidente, o voto está encaminhado nesse sentido. Eu até estranho essa divergência dos R$ 1.000 que o doutor Fábio refere. Não localizei isso, até não sei se não houve confusão com algum outro procedimento. Estou relendo o voto aqui agora e não costumo fazer o resumo e essa questão não se apresentou, né? Posso... Desembargador, está no ID 2959-1083. É mencionado nesse ID, a unidade técnica, ela menciona em seu parecer 2959-1083, e aí eu transcrevi no parecer o que a unidade técnica falou. Ela disse, no caso em tela, houve a transferência do valor de R$ 1.000 da conta FEFC para a conta outros recursos. Assim, para fins de análise das contas, foi requerido ao prestador todos os documentos fiscais que comprovam a regularidade dos gastos eleitorais, ou seja, o tratamento dado à conta a outros recursos foi o mesmo que seria dado à conta FEFC, uma vez que não seria mais possível individualizar qual recurso foi utilizado para pagamento de qual despesa, né? Na hora que você bota recurso público na conta dos recursos, ela vira uma conta de recurso público, infelizmente. Então, isso aí, na verdade, eu estou transcrevendo do que a unidade técnica falou, né? Então, por isso que esse processo ele é diferente de todos os outros que são idênticos da Essentius, inclusive os valores são idênticos, mas esse que tem essa peculiaridade. Só isso. Senhor presidente, é um detalhe que não localizei, e eu solicitaria, então, a suspensão do julgamento para...
Isso, todos estiverem de acordo, fica assim, suspenso o julgamento a pedido do relator. Fica, então, assim no 10º. O 11º é lá de pai e filho também, de Mandou Butelli. É o recurso eleitoral 420-70. Agora é Nádia Elane Stachowski Refosco, a recorrente. Esse aqui eu não tenho anotado divergência, mas não sei se há. Não houve retificação, né? Estou de acordo. Então tá. Todos de acordo, então, proclamo o resultado. Por unanimidade, prover em parte o recurso, aprovando as contas com ressalvas, afastando o dever de recolhimento ao Tesouro Nacional, mantendo a multa que, corrigindo o erro material, vai para o fundo partidário. O 12º, esse sim me parece que é divergência. Trata-se do recurso eleitoral em prestação de contas 314-02, Márcio Binzeli, recorrente, de Porto Alegre. Mandou Butelli, o relator. Doutor Venzon. Senhor presidente, renovando aqui as saudações, esse aqui realmente tem várias coisas que a minha intenção é sempre fazer a retificação por escrito, que facilita também, né? Essa é a minha ideia. Agora, esse aqui realmente eram muitas questões e não tive tempo de fazer a retificação por escrito, mas tem coisa, eu pretendo retificar uma série de pontos aqui, né? É que é um processo realmente, uma prestação de contas mais complicada, ela tem várias questõezinhas, né? Envolve o candidato a vereador Márcio Ferreira Binzeli, relativa às eleições de 2020 no município de Porto Alegre. E a sentença desaprovou as contas em virtude de 4 irregularidades. Saques efetuados em desacordo com o artigo 38, no valor de 11.494, débitos no valor de 7.260, que não possuem correspondência com despesas declaradas, crédito de R$1.000 na conta exclusiva para a movimentação dos recursos do FEF, que possui, que na verdade não foi um particular que fez um crédito na conta do recurso do FEF, inconsistência nas despesas pagas com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, contrariando o que dispõe o artigo, os dispositivos ali no valor de 1.249. São as 4 irregularidades. E essa última envolvia CE e Facebook. A sentença determinou recolhimento ao Tesouro de R$ 2.249,65, correspondente ao valor das irregularidades envolvendo a conta dos recursos do FEF. Seria esses R$ 1.249, R$1.000 para o Facebook, R$ 249,65 para a CE, e mais R$1.000 daquele depósito indevido na conta do FEF. Por quê? Primeira irregularidade, que diz respeito aos R$ 11.494. Nós tínhamos afirmado no nosso parecer, inicialmente, o seguinte, que teria sido acostado pelo recorrente comprovantes bancários no sentido de que os saques da conta diz respeito ao pagamento de boletos, fazendo referência, inclusive, ao código de barras. As datas e valores dos comprovantes bancários coincidem com parte dos valores. Portanto, entendemos que não houve regularidade no tocante, aí mencionamos o valor de R$ 7.546, que abrangia um gasto de um pagamento de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 1.801,20, R$ 151,74 e R$ 593,70. Total dava R$ 7.546, que entendemos que havia comprovação através de boleto e tal, e dava para verificar efetivamente que o pagamento estaria correto. Então, estaríamos afastando essa irregularidade nesse valor. E aí, em relação aos saques no valor de R$ 74,99, isso ainda é a primeira irregularidade. E R$ 3.873 não haveria comprovação da regularidade no pagamento, vez que, diferentemente dos demais, não consta o pagamento de boletos bancários, sendo que há apenas a juntada de cheque nominal, que não foi cruzado, descumprindo o disposto no artigo 38. Portanto, em relação à primeira irregularidade, nós mantivemos esse valor de R$ 3.948,75 em relação à primeira irregularidade, mas afastamos R$ 7.546. Quanto à segunda irregularidade, ela envolvia duas despesas lançadas no valor de uma no valor de R$ 6.660 e outra no valor de R$ 600. Inicialmente, aqui eu vou retificar integralmente o parecer. Nós tínhamos entendido que havia sido declarado que o valor de, salvo engano, de R$ 600 seria da Simone, de R$ 6.660 seria de Simone da Rosa e de R$ 600 seria do jornal Bairros e Condomínios. Isso foi o que foi declarado. Quando se verificou aonde que foi dado o pagamento de uma dessas despesas foi para Léo de Oliveira Remião, na verdade é de R$ 600 para Léo de Oliveira Remião, e a de R$ 6.660 foi para Joshua Gonçalves Leal. Então, estava diferente o declarado da pessoa que recebeu o recurso, né? Só que, agora, reanalisando o processo, fui olhar os documentos e verifiquei que o cheque que, em relação à despesa cujo pagamento foi depositado na conta
de Léo de Oliveira Remião, foi juntado ato constitutivo onde consta efetivamente que se trata de empresa individual. É a empresa individual dele que ele chama de Jornal Bairros e Condomínios, né? Mas é uma empresa individual, foi juntado o ato constitutivo, e o recorrente alega isso, que ele estava pagando para Jornal Bairros e Condomínios, mas acabou passando cheque para a pessoa física, tal, do sócio. Só tem ele de sócio, então, nesse caso, está claro que esses R$600 foram pagos devidamente. Em relação ao valor de R$ 6.660,14, verificamos que se trata efetivamente de um cheque nominal e cruzado, né? E o que acontece? A fornecedora Simone, no verso do cheque, se verifica a assinatura da fornecedora Simone endossando esse cheque para Joshua Gonçalves Leal, efetivamente a pessoa que recebeu, né? Então, a gente verifica a importância do cheque cruzado principalmente para que se saiba quem recebeu o recurso. E aí se sabe, então, nesse caso aqui, o cheque foi cruzado. Então, não foi a fornecedora que emitiu a nota fiscal, a Simone que recebeu. Se a gente vai no Divulga Cand, não está lá o CPF dela, mas está o CPF dessa outra pessoa, a identificação, o nome dessa outra pessoa. Mas aí nós sabemos, o recurso foi recebido por Jorge, a pessoa tem que explicar por que essa pessoa que recebeu o recurso recebeu. E aí ele traz aqui a microfilmagem do cheque, mostrando o endosso ao final, no verso do cheque. Então, esse caso aqui não há dúvida, né? E nós já tivemos um outro caso recente, que foi o caso do supermercado, acho que até era o caso do desembargador Silvio, que até mencionou que lembrou o tempo dele de trabalho no banco, enfim, né? Foi a mesma coisa. Era um cheque cruzado e nominal que foi endossado. Então, nessas hipóteses, nós temos o cheque cruzado, a pessoa que recebe tem que depositar na sua conta. E aí isso aparece no Divulga Cand, a sociedade tem esse controle, da importância do cheque cruzado. Então, nessa hipótese, ele obedeceu o artigo 38. Ele não tem nem como impedir que a pessoa endosse o cheque, né? Então, ele obedeceu o artigo 38, não existe irregularidade nesse ponto. Então, nós estamos afastando essa irregularidade de R$ 7.260,14. Isso aqui é um ponto de retificação aqui do parecer. A terceira irregularidade, o parecer, já estamos mantendo, é o nosso parecer, que era no sentido de que o prestador reconhece o fato de que houve a doação de R$1.000 na conta do FEFC, mas ele comprova por documentos e declaração do próprio doador, né, que houve o estorno desse valor. Então, esses R$1.000 que entraram indevidamente na conta do FEFC foram estornados. Então, estamos entendendo que aqui está corrigida a falha. Essa era a terceira irregularidade. A quarta irregularidade envolve recursos do FEFC e aí só remanesce essa, envolvendo recursos do FEFC, né, essa quarta irregularidade. E eu já retifico aqui de pronto aqui a irregularidade envolvendo um cheque nominal a CE, porque encontrei agora o documento que mostra uma conta da CE no mesmo valor do cheque. É o ID 28248983. Então, temos ali uma conta no valor de R$ 249,65, nominal a CE, e nós temos um cheque, uma conta da CE nesse valor, e temos um cheque nominal a CE. Não é um cheque cruzado, mas é um cheque nominal a CE, quer dizer, é bastante complicado você emitir um cheque nominal para uma pessoa qualquer que depois você não sabe onde é que chega, aí vem aquela declaração da pessoa de que passou para não sei quem, né? Aqui não, aqui é uma empresa pública, era pelo menos, assim, ou parte dela, pelo menos, mas enfim, é uma empresa conhecida de todos, é trazido aqui o valor da conta de luz, exatamente o mesmo valor, então aqui eu acho que não há dúvida nenhuma de que não houve irregularidade no pagamento do recurso do FEFC. Bom, remanesce, envolvendo recursos públicos, remanesce questão de R$1.000 num cheque que foi nominal ao Banrisul. O cheque foi nominal ao Banrisul. E esses R$1.000 seriam para pagar uma conta do Facebook. Tem vários pagamentos para o Facebook. Vários pagamentos para o Facebook. Mas eu, particularmente, pode ser que eu ainda estava até analisando ainda mais documentos desse processo para ver se essa última questão aqui, se eu ainda conseguia, talvez, descobrir alguma coisa no sentido de que, não, talvez isso aqui também tivesse irregular, né? Porque se tivesse irregular isso aqui, eu me manifestaria pela aprovação com ressalvas, porque sobraria bem pouca coisa, e o percentual seria inferior, né? Agora, eu não, talvez até por falta de tempo mesmo, mas eu, nesse momento, não encontro, né, a justificativa para esse gasto de R$1.000 que foi declarado como sendo para o Facebook, se eu não tenho nenhum comprovante de pagamento de boleto relacionado ao Facebook no valor de R$1.000. Por quê? No ID 28253983 tem comprovante de pagamento de boletos relacionados ao Facebook. Nenhum deles era no valor de R$1.000. E até tem uma alegação do recorrente de que ele
pagou com cheque e a diferença em relação ao valor do boleto e tal, ele devolveu, tipo assim, era 800, pagou com cheque de 1.000 e a diferença... Não consigo entender isso. Para mim, tem que bater o valor do cheque com o valor da despesa, senão fica sem controle. Então, teria que ter um boleto do Facebook neste valor de R$1.000. E aí, pensando por que Facebook? Por que Facebook? Porque é a empresa também, da mesma forma que a CE. Né? Porque a verdade é que o cheque não está nem nominal, nem cruzado para o Facebook. E não encontrei este documento. Então, em virtude disso, aqui nesse ponto eu estou afastando aqui a irregularidade envolvendo a CE, R$ 249,65, mas mantendo aqui a irregularidade envolvendo o Facebook no valor de R$1.000. Né? E aí fica remanescendo a irregularidade final, com essas reduções todas, ela fica em R$ 4.198,40. O percentual eu teria até que rever aqui, porque eu retirei agora essa questão da CE também, né? Mas o percentual é inferior, fica acho que em 5% ou menos do que isso, né? Então, 4.000... não, eu teria que fazer o cálculo aqui, na verdade, não é 4.198, não. Teria que fazer uma redução de... Era 5.198,40 e disso tem que retirar R$ 249,65. Teria que ver quanto é que dá isso. 4.800 alguma coisa, enfim. Né? Sendo que R$1.000 desses são do Facebook. Desculpe, envolve recurso do FEF. Então, em virtude disso, dos R$1.000 envolvendo recurso do FEF, nós estamos nos manifestando por conhecimento e parcial provimento do recurso, para considerar sanadas uma série de irregularidades, como eu mencionei anteriormente, reduzindo o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional em decorrência de utilização indevida de recursos do FEF para R$1.000, e manter a desaprovação das contas porque recursos públicos estaria acima de R$100. Mas com a ressalva que eu fiz, que eventualmente pode, da mesma forma que eu encontrei o documento agora da CE, poderia talvez encontrar esse documento do Facebook. Se fosse encontrado, eu até modificaria meu parecer aqui pela aprovação das contas com ressalvas. É o parecer. Desembargador Butelli. Senhor presidente, registro aqui a atenção e a devida análise feita, como de costume, pelo Dr. Fábio Venzon, que praticamente espancou a maioria dos apontamentos nesta prestação de contas, que é bastante extensa. Então, na linha do que o Dr. Fábio retificou nesse momento, as divergências se resumem à questão dos R$ 3.873,76, né? E também daquela despesa última do Facebook, se bem aprendi. É isso, doutor Fábio? Tá? Perfeito. Tá? Bom, com relação a esse valor inicial de R$ 3.873,76, em 7 de dezembro, efetuado um saque, né, referente à contratação de Michel Correia Paim, existe uma nota fiscal devidamente juntada e o cheque emitido para pagamento foi nominal a esse Michel, porém sem o devido cruzamento. No entanto, nos extratos bancários, consta lá a anotação no extrato, cheque de terceiros pagos por caixa, no extrato. No entanto, manifesta, então, a irregularidade nesse pagamento em desacordo com o artigo 38 da resolução respectiva. Esta quantia ela não pode ser enquadrada como fundo de caixa para pequenas despesas, esse saque efetuado, como teria sido sustentado pelo prestador. Ela representa mais do que 2% dos gastos de campanha, cujo teto aqui em Porto Alegre foi de R$ 106.596,25. No entanto, a Justiça Eleitoral de primeiro grau não determinou esse recolhimento, de modo que o tribunal aqui fica impedido de emitir um juízo nesse sentido, não havendo, então, possibilidade de reformar o impégios da decisão. Apenas é apontada a falha desse valor por não atender os ditames do artigo 38 e 39 da resolução. Com relação à despesa do Facebook de R$ 1.000, observo que houve emissão de um cheque para pagamento de um boleto, né, localizei o ID aqui agora, 282
48483, né? Cujo valor contratado inicialmente seria de R$1.000. No entanto, houve antecipação de um pagamento ao fornecedor de R$120,46, da diferença de R$879,54 para a quitação total dessa despesa. No verso do cheque número 3, emitido para pagamento desse boleto, consta o cheque nominal ao Banrisul, e nos apontamentos dos extratos bancários consta cheque por caixa, pagamento, contas, interagência, que é aquela nomenclatura utilizada pelos bancos na sua escrituração contábil. De forma que esses R$120 deveriam ser considerados como sobra de campanha e recolhidos ao Tesouro por ser verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, até o momento não transferida pelo prestador. Então, essas irregularidades não sanadas, aquela primeira de 3.873,76, não há determinação de recolhimento, e esta, cujo recolhimento não foi efetuado, se resume, então, ao final, a R$120,46. Considerando que esse percentual é bastante ínfimo, representa 4,15% dos recursos auferidos pelo prestador, da ordem de R$93.178, considerando a boa-fé e todos os esclarecimentos que acabaram por sanear grande parte das irregularidades apontadas e a documentação juntada, também sendo inferior a 10% das receitas de campanha, eu voto pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para conhecer do recurso e dar o seu provimento parcial para aprovar com ressalvas as contas do recorrente, reduzindo o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para o montante de R$120,46, conforme o disposto no artigo 74, inciso 2º, combinado com o 79, parágrafo 1º da Resolução 23.607, de 19. É este o voto, senhor presidente. Muito bem. Os outros colegas estão de acordo? E, estando todos de acordo, proclamam o resultado. Por unanimidade, prover em parte o recurso, aprovando com ressaltas as contas e reduzindo o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional a R$120,46. O seguinte, o 0600-241-60, de Veranópolis, Mariovani Mossi, recorrente, relatoria do desembargador Oyama Assis Brasil de Moraes. Também aqui eu tenho anotado que há divergência, que seja parcial, com o parecer. Doutor Venzon. Senhor presidente, neste caso aqui, eu acabei retificando o parecer para desaprovação, para manter coerência com o entendimento que eu estou aplicando dos R$100 envolvendo recursos do FEF. E aqui, anteriormente, era o valor, são recursos do FEF, né? Envolve também a questão de candidatura feminina, de prejuízo à ação afirmativa de gênero, né? E o valor é de R$281, que depois, com alguma coisa se entendeu que estava correto, então o valor terminou em R$224,10. Né? Então, violou então essa ação afirmativa, trata-se de recursos públicos do FEF, que o valor representa pouco, 4,21% realmente das receitas declaradas, mas considerando que não é ínfimo, e se trata de recursos públicos e envolve ainda por cima a questão da ação afirmativa, nós estamos aqui opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja reduzida para R$224,10 o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, mantida, contudo, a desaprovação das contas. É isso. Doutor Oyama. Senhor presidente, a discussão que nós tivemos ontem, né? E nesse caso aqui eu entendo que, como o valor é módico e o percentual é baixo, são 4,21%, o meu voto é para aprovar com ressalvas e recolhendo os R$224,10 ao Tesouro Nacional. O valor original era de R$281, mas ela logrou comprovar que uma parcela pequena dele, de R$19,50 e R$37,40,
foram para candidaturas femininas e o restante, os 224,10, aquele argumento que sempre se usa, né, que beneficia a candidatura masculina, mas por via transversa beneficiaria as mulheres também. Claro que há irregularidade, mas em função do pequeno valor e do pequeno percentual, eu aprovo com ressalvas. E eu voto de todos, né? É conhecida essa questão. Então, proclamo o resultado. Por unanimidade, prover em parte o recurso, aprovando as contas com ressalvas, e determinando o recolhimento de R$ 224,10 ao Tesouro Nacional. E, a partir daqui, eu creio que não há mais divergências, né? Então, posso ir proclamando os resultados? Presidente, eu teria visto que haveria uma divergência com o 0600-668-33, não? Não consta, mas podemos ver. Vamos, então, é o seguinte, é os 14-668-33, de 7 de setembro, Cecília Vicente Bortolato, recorrente, o desembargador Oyama, o relator. É pelo desprovimento? Se for pelo desprovimento, aí não há divergência. Não, o voto é para negar provimento ao recurso. Isso. Então não tem divergência, ok. Então. E eu voto de todos, né? Então, a unanimidade negaram provimento ao recurso, desaprovando as contas. O 15º, agora começamos a relatoria do desembargador Orvalho, é o recurso de prestação de contas 67348, de Rio Grande, Reginaldo da Silva Rodrigues, vereador, e o voto, tenho aqui em consonância com o parecer, é prover o recurso para aprovar as contas do recorrente. Acho que é isso, né? Unânime, né? Então, fica proclamado o resultado. O 16º, São Martinho da Serra, o desembargador Luiz Alberto Azevedo Orvalho, Luiz Anselmo Hoffmann, recorrente, e o voto do relator e de todos está em desprover o recurso, determinando a correção do erro material da sentença quanto à multa que deve ser recolhida ao fundo partidário, mantida a desaprovação das contas. Nessas tiras criminais, né? E, a partir daqui, então, encerramos a pauta judicial e vamos à pauta administrativa. O 17, e o 18 e o 19 são requisições de servidores necessárias, eu acho que todos estão de acordo, né? Então, quanto a eles, fica a unanimidade, deferiram a requisição dos servidores. Isso vale para o 17, para o 18 e para o 19. E o último, então, é a resolução relativa às medidas de caráter temporário no período da pandemia. Isso é a reiteração que já temos a esse respeito, né? E penso que todos estão de acordo, e com isso fica aprovada por unanimidade. Com quem vencemos a sessão de hoje, a próxima é terça-feira de julho, 27 de julho, às 14, no horário civilizado, às 14 horas, e quinta-feira teremos uma sessão às 10 horas da manhã. Presidente, sim. Presidente, sessão madrugadão, presidente. Sim, sem dúvida nenhuma, mas é tal história. Os titulares sempre não vi sinais de contrapartida. Não é necessário, não. É por uma boa causa. Apenas para registro, no TRF4, na minha turma, as sessões às quartas-feiras sempre começam às 9 horas da manhã. Nada de Olha, na turma recursal que eu presido, aí é mais que civilizado. Na turma recursal que eu presido, as sessões são às 9 horas sempre também. Isso também é mais do que civilizado. Presidente, civilizadíssimo. É um horário unidental. Ontem, desembargador, eu fui para o tribunal, porque o nosso Temes estava em crise, né? E tinham lá para examinar. O problema é que entra os processos e não anda, né? Cada passo é 5 minutos. Eu fui para o tribunal ontem às 6 da tarde, e provavelmente essa hora o desembargador Oyama está se recolhendo para a cama. Não, hora do jantar, praticamente. Presidente, na verdade, a sua inteligência, que sempre nos encanta, o senhor marcou para as 10 da manhã, claro que foi uma solicitação minha, que eu até abri a mão. Não foi. O desembargador Gerson, muito elegantemente, não, mas eu entendi que tinha que... Não, mas o senhor fez o seguinte, para que os demais percebam como é incivilizado esse horário, uma vez eu preciso experimentar.
não há como comparar. Todos vão reparar a diferença. Todos repararão a diferença, assim. O estado de humor, de vigilância mental, etc. Amanhã o Inter joga quarta-noite? Não tem mais campeonato. Esse tem Copa Brasil, que história é não, essa? Acabou. Agora a preocupação de Grêmio Internacional é 45 pontos. É essa a preocupação de Grêmio Internacional. Chegar aos 45 pontos. Só um minutinho. Nós temos Copa Brasil. Não temos Copa Brasil. Temos um adversário feio, Vitória. Não, o foco tem que ser o brasileiro. Temos que salvar a honra gaúcha com Vitória. Não. E contaremos com o apoio do co-irmão, seguramente, né? Vai estar torcendo para nós. Vai ser o mesmo foguetório de ontem. Olha, aqui, nessa sessão de hoje só temos 2 colorados. O doutor Gerson e a doutora Gabriela. Não, a doutora Gabriela parece que é do Chavante. Sinto meu honrado. Parece que é do Chavante. Que é outra torcida popular. 98% é do Chavante. E o Chavante também está... Eu sou do Pelotas. Já frequentei o Bento Freitas, é outra torcida popular. Há uma identificação. E o Chavante também está numa situação difícil. Também está. É melhor não torcer para ninguém nesse estado. No Rio Grande do Sul está bem difícil. Está bem difícil. Olha, o Thompson só joga tênis, né? O Thompson, te lembra? O Thompson não se preocupava com isso. Tênis. Eu acho que eu vou começar a jogar curling, sabe? Já estou mandando vir do Canadá. Eu sugiro a todos que migrem para o golfe. O desembargador Thompson ele não joga tênis, ele estuda tênis, porque ele só joga com o instrutor. Só joga com o instrutor? Ele estuda, ele não joga. Há uma predileção pelo instrutor? Tá bom. Não, e ele mandou vir a roupa de tênis dele, segundo o Meixo, da Inglaterra, né, Meixo? Do René Lacoste. É aquela que o René Lacoste usava no início do século passado. Mas o desembargador Meixo tem história no tênis também, não pensa não. Grande tenista. Sim. Eu vou pedir licença a todos para me retirar, que daqui a 20 minutos começa a formatura da minha filha. Eu vou atender. Parabéns. E estamos encerrando também, né? Não é com a retirada do desembargador Osório, mas vamos lá, que temos mais o que fazer hoje. Um grande abraço. Bom fim de semana. 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 Bom fim de semana.